Boa noite. Boa noite. Mais uma vez aqui, dessa vez com uma grande amiga, mas eu vou deixar de babar o ovo dela de falar de quanto tempo eu conheço ela. Eu quero apresentar para vocês Márcia Calmon, que ela é mestre em Reiki. Eu vou querer saber um pouco dessa formação, o que é uma pessoa habilitada a fazer Reiki, o que é Reiki. Então eu vou fazer essas perguntas para ela e vou apresentar o que ela tem a dizer pra gente durante essa transmissão. Mas antes, eu quero ler para vocês o princípio do Reiki. Se você não sabe o que é Reiki, aguarda um pouquinho que você já vai saber o que é. Mas olha só o princípio, se liga nisso aqui. Apenas por hoje, não se irrite. Apenas por hoje, não se preocupe. Seja grato pelas inúmeras bênçãos recebidas. Ganhe a vida com trabalho honesto. Seja bondoso com o próximo. Gente, eu vou repetir rapidinho, viu? Apenas por hoje, não se irrite. Apenas por hoje, não se preocupe. Seja grato pelas inúmeras bênçãos recebidas. Ganhe a vida com trabalho honesto. Seja bondoso com o próximo. Marcinha, boa noite. Boa noite. O que é Reiki? Reiki é a imposição de mãos, a transferência de energia através da imposição das mãos. Se transfere energia com as mãos. Através das mãos, isso. Principalmente, vamos dizer assim, a principal definição do Reiki é essa. É um Certo. método, uma técnica de cura. Cura, você falou de transmissão de energia e cura. Através da imposição das mãos. Logo, todo mundo tem mãos, todo mundo pode fazer isso? Pode. Todas as pessoas podem fazer porque o Reiki não tem nenhuma ligação religiosa. Então o que você está falando não é uma religião? Não, o Reiki não é uma religião. O Reiki traz a palavra Reiki foi dado porque foi um japonês que redescobriu essa técnica e trouxe para nós. Porque ele fez esse esforço. Mas Buda já usava isso, Cristo já usava isso, os evangélicos usam quando abençoam e colocam a mão. Os espíritas dão passe, né? Os espíritas têm o passe magnético, né? Os africanistas têm o axé. Sei. Então o Reiki é um método de cura universal, cósmico, que não tem nenhuma ligação religiosa. Isso é bom que fique bem claro, José. Mas assim, a pessoa precisa estudar alguma coisa para ser um profissional, para poder saber fazer o Reiki? Sim. É necessário que ela seja doutrinada? Estou te falando doutrina, mas não sei se é bem a palavra. A palavra não seria doutrina. Para você ser reikiano, você passa por um período de estudo. Então, existem graus para esse estudo. Tem o reikiano do nível 1, que é o nível que você conhece todas as informações, a história do Reiki, como esse cara tão brilhante fez o esforço para descobrir a técnica de cura de Jesus. E depois, no Reiki 2, você avança conhecendo os símbolos do Reiki 2, porque tem um símbolo como um ímã magnético. E no Reiki 3 você conhece mais símbolos e aprimora o seu autoconhecimento, porque o Reiki também é um autoconhecimento. Está dentro do princípio do Reiki você se conhecer para você curar. Porque... Ou seja, antes de você experimentar tocar em alguém para obter algum tipo de cura, você tem que se conhecer. É importante, porque é o caminho da sua libertação. Jesus já dizia, né? Conheça-te e a verdade vos libertará. Então, no momento que você aprende sobre você, você também vai estar muito mais rápido a se doar para o outro. O que o Reiki quer fazer para as pessoas? Qual é a pretensão dessa ideia do Reiki? É fazer com que as pessoas melhorem fisicamente e espiritualmente também? Quando você fala de cura, a pergunta é grande. Que cura é essa que você está falando? Então vamos por parte. O primeiro, eu estava conversando com o Zaka antes aqui, eu já estava... Depois eu vou contar minhas experiências antes, viu? Reduto da Preguiça Antiga, boa noite. Bárbara Virgínia, boa noite. Marilene Nascimento também. Então, nesse nosso bate-papo, a gente estava falando que Deus, quando criou o homem, ele deu para nós um poder e deu para nós uma habilidade. Sim. O poder é o poder do verbo. Através da palavra, a gente transforma, a gente materializa as coisas. E o poder e a nossa atitude, a nossa habilidade é de curar. Então, todo ser humano é um agente de cura. É um agente de cura da sua própria vida e é um agente de cura da vida alheia. Afinal, todos nós crescemos
através dos outros. Nós crescemos em comunidade. A partir do momento que eu cresço, vem comigo todos aqueles que estão em volta de mim. Por isso que quando a gente segura, isso se torna tão realidade, tão verdade, que os outros sentem. Então é muito melhor você fazer isso internamente e expor isso através das suas ações e atitudes, do que apenas você falar. Porque os outros vão perceber quando não é verdade interior, aquilo que você disse. Mas sim, é mais mundo moderno, trânsito, cidade, pessoas estressadas, desemprego, problemas familiares, uma série de coisas. Sim. Como o reiki ele pode entrar na vida das pessoas, amenizando um pouco esse estresse que é a vida hoje, né? E hoje as pessoas estão desenvolvendo novas síndromes, como síndrome do pânico, depressão. O reiki ele tem uma função também de cura para esses males? Sim, o reiki é o conta-gotas divino, né? Como você leu perfeitamente, precisamente hoje você não se aborreça, não se preocupe, honre aqueles que estão em sua volta e ganhe o teu pão diário com honestidade. Então, quando você se mantém em princípios tão valorosos, sua vibração tende a aumentar. Então, a possibilidade que você tem de amenizar as suas dores, de suavizar as suas emoções densas, tensas, enfim, suas emoções negativas, porque nós somos feitos de emoções e nós evoluímos através das nossas emoções. Quanto mais as nossas emoções forem altas e forem verdadeiras dentro de nós, essas emoções altas, mais livres nós seremos. E que dica você dá para as pessoas que têm essa vida moderna, estressante, assim? Como a pessoa pode chegar a esse ponto que você está falando, assim, de você controlar, por exemplo, no trânsito, como controlar as emoções, entendeu? Você está falando de técnica ou você está falando do sentimento? Eu acho que Sentimento. o autocontrole vem do reconhecimento, do autoconhecimento. Sim. A partir do momento que você se conhece, você consegue se proteger dessas armadilhas. Então, eu sei que eu sou uma pessoa nervosa. Vamos por hipótese. Ou eu sou um cara violento. Eu sou um cara violento. Eu vou sair no Iguatemi na hora do rush? Entendi. Um pouco imprudente. Começa a evitar, então, situações, Se eu sei né? que eu sou assim, a gente estava até conversando sobre isso. Existem dois verbos diferentes. Eu sou e eu estou. Então, ninguém é violento de natureza. Deus nos fez perfeitos. Sim. Seres amorosos. Então, a gente vai ficando assim pelas circunstâncias da vida. Da vida, né? Então, no momento que você começa a compartilhar essas emoções densas, você se perde de você. Então, a partir do momento que você se reconhece e se conhece dentro das suas habilidades, das suas virtudes, do seu auto-amor, da sua compaixão interior, você começa a evitar os locais que podem te proporcionar um desequilíbrio, uma desarmonia, um estado denso. Você pode evitar até pessoas que lhe causem alguma emoção esse tipo de emoção. ruim. Sim. Até você conseguir estar liberto totalmente daquela emoção negativa. Então você fala assim, na essência do que você fala, tem muito do autoconhecimento. Sim, o princípio. É o princípio todo. Conheça-te e a verdade te libertará. Que massa. Porque o nosso ser foi criado puro, gente. Nós somos seres puros, mas não estamos puros. E o que é que não nos deixa puro? O medo, a maldade, a falta de paciência, a inveja. Vai dizendo aí, me ajuda. E as coisas que vão rolando, né? Eu acho até que esse corre-corre... É só a gente ligar a televisão no horário de meio-dia que a gente vai ver. Começa a ver aquelas coisas todas. Tudo. E acho que até o corre-corre da vida faz com que as pessoas fiquem desonestas, algumas, né? E percam a bondade, né? Percam esse senso de querer ajudar o outro, né? Porque elas começam a olhar muito para o lado delas, né? Ficam mais egoístas. Eu compreendo o que você fala, mas eu concordo em partes. Sim. Porque eu acho que a correria da vida não tira o seu caráter. Sim. O seu caráter é seu, é aquilo que você tem de bom dentro de você. E se você sabe que aquilo é bom pra você, mesmo que no momento você esteja nervoso, que você esteja necessitado, você esteja endividado, você precise... você tem em mente que você precisa sair daquela situação mas você vai continuar dentro da honestidade, do seu caráter. Entendi. Então, só as pessoas que se perdem de si mesmos, que não conhecem as suas virtudes, que passam a ser, então, agentes
das suas emoções negativadas, dos seus sentimentos negativados, dos seus desejos impuros, enfim. Ou você vai na onda. Fulano tem um celular tal, ele é bem visto, ele é notado, ele é amado, ele tem atenção, então eu quero isso, eu quero ser notado. Os desejos materialistas, né? Os desejos materialistas. Eu entendo que nós vivemos numa dimensão material e que nós precisamos ter as coisas da matéria. Mas essas coisas vão passar, elas não vão com a gente quando a gente continua a nossa escalada espiritual. Então, em algum momento, ter noção do limite, até que ponto isso é saudável para mim, até que ponto eu preciso disso, até que ponto eu preciso compartilhar algo com uma pessoa que eu não conheço. Entendi. Então, ela me dá raiva, ela me dá impaciência e eu devolvo na mesma moeda. Mas sim, as pessoas têm adoecido pelo amor, né? O amor não correspondido, as paixões. Muitas pessoas se sentem abandonadas, se sentem assim, frustradas, né? Por ter se doado a alguém e não ter recebido em troca. Como o Reiki vê essa questão das relações? Se a pessoa se doou, ela não vai se sentir abandonada. Porque quando a gente se doa para alguém, a gente tem do universo em volta. Agora, quando você se dá, quando você se submete, aí sim. Aí só é uma via de uma mão única. Você só tá indo, você não tá voltando. Então, no momento que você deixa de se amar e que você se submete ao outro, você não vai ter a energia amorosa de volta. Ou seja, você não vai ter o Reiki. Porque o Reiki representa isso. É a chuva maravilhosa divina, é a energia maravilhosa de Deus. Então, é reciprocidade, né? Isso. E Reiki é reciprocidade. Quando alguém senta para receber Reiki, quando alguém deita num local e recebe, quando eu venho aqui, coloco a mão em você e você recebe Reiki, eu não tô pensando em nada, a não ser te transmitir algo bom. Eu não penso no ônibus que tá passando, eu não penso na buzina que vai tocar, ou no encontro que eu vou ter daqui a 3 horas, ou na minha filha que tá em outros. Enfim, eu tô pensando no momento em coisas boas. E a energia tá fluindo através de mim porque a gente é imã para aquilo que é bom. Entendi. Então esse é o objetivo do Reiki. Então nas relações as pessoas têm que pensar muito, né? Que às vezes elas se veem em relações. E assim, é o que a gente mais vê no Facebook são corações partidos. As pessoas até externam isso, né? Publicamente. Que elas estão infelizes, que elas foram abandonadas, que elas não tiveram um amor correspondido. Ou seja, que elas estão carentes. Exatamente. Mas elas estão carentes do outro ou estão carentes de si mesmas? Elas projetam no outro essa necessidade, né? Porque não se amam. Quando a gente se ama, gente, o amor vem com tanta força. Mas não há uma necessidade do outro, de você receber amor de uma outra pessoa? Principalmente no caso das mulheres, assim, que são mais sensíveis. Necessidade, a gente necessita... Gente, eu sou muito verdadeira, eu sou muito aberta. Zaca me conhece assim. Vamos nessa. A gente necessita fazer cocô, xixi e comer, porque o corpo precisa de vitalidade e a gente necessita disso para viver. O resto é interação com a vida. Quando você é satisfeito por você, a satisfação é uma vibração alta, a alegria é uma virtude de amor. Então, quando você emana alegria, você vai atrair alegria. Se você ama amor, se você se ama, se respeita, você vai atrair amor próprio. Então você não vai permitir que o outro nunca te sacaneie. Tipo, você não permite. Você não vai permitir, é que não tem cola energética. Se eu sou uma pessoa que me respeita e me amo, você acha que eu vou atrair gente que me desrespeita? Mas, por exemplo, digamos que... Essas pessoas vão chegar na minha vida e vão sair. Entendi. Naturalmente. Elas não vão ter espaço. Não vai ter imã de energia para colar em mim, porque longe de mim vai circular vibrações. É claro que, como a gente está interagindo com pessoas que têm harmonia, que não têm harmonia, que têm amor próprio, que não têm amor próprio, você vai interagir com essas pessoas. Mas a energia Reiki, essa energia... Aí a gente já está no âmbito, gente, não estranhe, porque a gente está falando de energia como... O Reiki como energia, como vibração amorosa. Né? A gente não está falando aqui do Reiki agora, nesse momento, como técnica de Reiki. A gente está falando isso num caso específico. A energia Reiki como realidade para o universo. Agora, Marcinha, eu tô vivendo um casamento ruim, assim, sabe? Tô infeliz no meu casamento. Eu sinto que a pessoa ela já tá em outra. Sim. Como o Reiki ele pode me ajudar num caso desse? O Reiki é amor, tá? O Reiki é amor. Como é que o Reiki vai ajudar? Vai ajudar, eu vou me auto-aplicar Reiki.
eu vou receber reiki de alguém se eu não for reikiano, ou eu vou me auto-aplicar reiki se eu for reikiano. E com o passar, como conta-gotas divino, eu vou passar a me amar mais, sim. Porque eu vou começar a perceber como eu estou no momento, como eu estou me sentindo no momento. E à medida que eu vou percebendo isso, eu vou me libertando dessas dores, da falta de perdão, da falta de caridade íntima e também externa. Então, quando o outro deixa de nos amar, não é que ele não é que não perdeu o amor, é só perdeu a sintonia. Entendi. Eu não tenho mais sintonia para estar vivendo e convivendo com aquele ser naquele momento. Mas eu posso, nada impede de encontrar outros amores. Entendo. Então você precisa Sejam se libertar ou eles libertar aquela isso. pessoa. O primeiro princípio é você se libertar do Você sabe que às vezes, você sabe que eu tô sendo bem assim, sabe? Advogado do diabo aqui. Você sabe que às vezes não é fácil. A pessoa tem paixão, a pessoa tá presa a situações financeiras. A Entendeu? paixão é uma energia muito, muito boa, porque é uma energia dinamizadora. Ela usa os instintos, ela usa os desejos, ela canaliza o processo. Em nenhum momento vocês vão ouvir falar de mim que a paixão é ruim. Não, não. Mas o amor, ele é duradouro, porque ele está além dos instintos, ele está além dos desejos. Então... Peraí que eu acho que o teclado de Roberto Leone travou, que ele tava dando um monte de curtir pra você de coraçãozinho. Oi, meu querido, já lhe vi, viu? Sim, Massinha, no caso da paixão. Eu não enxergo nada assim de longe. De longe, né? Mas eu vou ler depois as perguntas pra você, que a galera vai fazendo. É que o Roberto Leone, acho que enterrou o dedo no teclado dele lá e não tá conseguindo. Olha quanto curtir, quanto coração que ele tá te mandando. Que bacana, então o reiki tá entrando no coração dele, né? Que seja. Sim. Tem um decreto que a gente faz, né? E todos podem fazer, que é falando, haja luz. Agora você aborreceu, ó. Haja luz pra você, haja Roberto luz. Leone. Porque a gente tá pensando em coisas boas e quando você faz isso, e no momento que você faz isso, você transmite essa luz. Massinha, acho as mulheres seres mais sensíveis do que os homens. Existem homens sensíveis também. Talvez seja por isso que muitos homens querem imitar as mulheres ou até se transformar em mulheres. São mais seres mais evoluídos, mais sensíveis, perceptivas, intuitivas e, em consequência, seres que sofrem bem mais. Entendeu? E que algumas até, eu acho que sofrem, e que algumas acabam até em relações de dependência. Entendeu? Eu tô puxando esses assuntos para esse lado porque a gente tem um grande público feminino nos vendo. Como é que a mulher ela pode, Marcinha, entrar nesse eixo, se equilibrar, olhar para as relações, olhar para a vida de uma forma equilibrada, entendeu? Sem ser afetada, entendeu? A gente vai ficar um pouco repetitivo. Vamos voltar ao princípio anterior. Sim. A gente começou a falar sobre energias que não nos fazem bem. Sim. Então a submissão é uma energia que não faz bem. Principalmente na egrégora que a gente tá mundial, porque é muito machista a egrégora mundial. Então hoje o que é egrégora? Egrégoras é um conjunto que forma uma ideia, um pensamento, e é um conjunto de pessoas, é um conjunto de ideias, ou seja, a egrégora, eu vou resumir a um conjunto, tá? Seja esse conjunto agregado de forças que todos pensam da mesma forma, ou sentem da mesma forma, ou idealizam da mesma forma, tá? Então, eu posso dizer que eu pertenço a uma egrégora universal, eu aceito a energia como um padrão que pode ser para todos, sem religião, sem pesares, sem regras, né? Sim. A única regra é o amor e o respeito. Primeiro, eu me amo. Segundo, eu respeito. Porque é um princípio para tudo, eu não tenho né? obrigação de amar a todos, mas eu devo respeitar a todos. Porque o respeito é uma vibração do amor. Então, eu posso até não amar Zaka, que não é... Só que não, né? Mas eu respeito profundamente ele nas ideias que ele tem, nos sentimentos que ele tem, em todo o que compõe o Zaka. E por isso, de alguma maneira, eu já amo o Zaka. Mas sim, tem uma filosofia que diz que tudo é amor. Tá, mas olha as mulheres, eu não respondi. Eu vou atropelar, é muita coisa pra te perguntar. Tem uma série de coisas aqui. Como você foi muito específico, falou das mulheres... Sim. Gente, o princípio é simples. Se a pergunta se tornou repetitiva, a resposta eu vou tentar aumentar um pouquinho do que eu já falei. Primeiro ponto, amigas, é se respeitar. Se respeitem, se valorizem,
Se amem. Esqueça quadradinho de 4, quadradinho de 8, aquela dança de Salvador, viu? Então, não vamos entrar nessa questão da dança de Salvador, deixa lá. Molequeira. Então, em outro momento a gente pode até falar sobre essas coisas, mas eu acho que é questão de gosto, né? Cada um tem um seu. Sim, se diverte como quer. Então, se a gente respeita o próximo, fica mais fácil para você começar a se amar e se entender. Porque é o princípio, gente. A gente precisa se descobrir. Tem pessoas que, a gente estava falando antes, que falam gritando e não percebem, elas não se escutam, elas não entendem que falam gritando. Então tem outras que quase não falam, né? Falam bem baixinho, falam... Então, o princípio é você se sentir. A partir do momento que você se sente, você vai perceber quando o outro te trata mal. Sim. Você vai perceber quando você está se tratando mal. E você pode negar. Então, se alguém te tratar mal, você fala assim, não, eu não aceito isso hoje pra mim. Fica pra você, porque eu só quero dar pra mim amor. Então, você não vai estar sendo grosseiro com a pessoa, porque se você responder na mesma moeda, você vai estar compartilhando aquela energia. Então, deixa aquela pessoa aí, desapegue. Desapegar é bom. Desapegar da raiva, desapegar do ódio. Desapegar é bom? Desapegar é bom. Desapegar é ótimo. E faz bem a nossa alma. Vai se valorizar. Vai colocar uma roupa confortável, algo bonito, que você sinta que é bonito. Você olha no espelho e você se deseje, você se sinta bem. Porque o princípio do amor é você estar bem com você mesmo. Aí vamos àquela colocação que eu fiz agora. Eu tinha ouvido uma filosofia que tudo é amor e que o ódio é o amor que adoeceu. Que o ódio ele também é amor, mas é um amor doente. Isso é uma verdade? Sim, porque amor é uma vibração. De alto poder energético. O ódio é uma vibração de baixo poder energético, mas estão na mesma linha divina. No momento que você odeia é porque algo atingiu você negativamente. E o ódio, se ele for canalizado de forma equilibrada, ele pode ser muito proveitoso. Por exemplo, eu odeio pessoas que maltratam animais. O ódio é ruim? É verdade. Eu odeio homens que batem mulheres ou pessoas que agridem mulheres. Eu odeio pessoas que agridem crianças. O ódio é ruim? Então é um sentimento humano mesmo. É um sentimento que você canalizou para fazer o bem, que você canalizou para transformar a vida do outro. Usou a sua força, o seu verbo, eu odeio, para transformar. Então a energia Reiki é transformadora. Ela traz para você a lucidez. Ela traz para você o ponderamento. Eu tenho uma ideia, eu tenho um sentimento. O que eu vou fazer com essa ideia, com esse sentimento? Canalizar e transformar as coisas em minha volta melhor. Começando de mim. Tudo, o princípio começa de você. Marcinha, o Reiki e vícios. Alcoolismo, drogas, sexo. Bom, a tendência de quem se recebe Reiki e tem algum vício é aos poucos ir se libertando disso, porque o Reiki vai expandindo a sua consciência. Quando você se canaliza com a vibração amorosa vai te mostrando a verdade. Lembra do princípio de que a gente falou de Jesus? Sim. Conheça-te, a verdade vos libertará. Vos libertará. Então, o amor vai te mostrando a verdade. E a verdade, gente, não está presa em vícios. Agora, a gente tem um processo muito interessante. Nós, seres humanos, a gente se maltrata, passa uma vida inteira se maltratando. Aí conhece algo que te liberta daquele momento e você já quer que se liberte em 2 dias. Tipo assim, você já quer ficar bom, curado. Rapidamente. Rapidamente. Então, e sem esforço, né? A mesma força que você usou para se maltratar, para se odiar, para se subjugar, você precisa usar essa força em dobro para se curar. Por quê? Porque o princípio da inteligência divina vem dos corpos mais espirituais até o corpo físico. E o corpo físico é preso, é imantado de matéria. E ele leva mais tempo para se transformar. Agora, quando você já está preparado, por exemplo, eu já tenho um sentimento de ansiedade, que eu não quero mais sentir, gente, eu não quero mais ser ansiosa, é algo que eu sinto que não quero mais, que não aprisionam dentro de mim, mas não consigo. Eu não consigo. Então o Reiki pode te ajudar. Através da energia do outro, você recebendo o Reiki,
essa vibração vai te ajudando a se libertar desses padrões repetitivos, desses padrões densos, desses padrões negativos que você se autoimpôs. Como gota a gota de vinhos, né? A gotinha vai caindo, água até que como diz aquele ditado, água mole, pedra dura, vai batendo até que fura. Agora, além das mãos, o reiki, ele utiliza outras coisas. Como é que você vê, por exemplo, as coisas da natureza? Vocês utilizam sais, florais, pedras? Bom, aí a gente vai falar sobre reiki técnica. Certo. Okay? O reiki técnica só usa a vibração através da imposição das mãos. A mão de reikiano é mão de conchinha, porque a gente concentra a energia, não permite que se escape as energias através da mão, e a gente concentra... Que energia é essa que você está falando? A energia do reiki é o ki, ou prana, ou axé. Ela pode ser medida, mensurada, não? Olha, hoje existem estudiosos, né? Em Portugal, por exemplo, o reiki já é tido como profissão. Então, profissão, de reiki. Você estudou quanto tempo para hoje ser uma mestra em reiki? Olha, eu conheci o reiki em 2004. Sim. Eu me formei como mestra em 2009. Então eu levei de 2004 até 2009 no estudo de reiki para até me formar mestre. Mas os graus de reiki, eles são 4, com o grau de mestre instrutor. Tem o reiki 1, reiki 2, reiki 3A e reiki 3B. Então, o reiki 1 você aprende as técnicas básicas de transferência de energia através da imposição das mãos. No reiki 2 você conhece os 3 símbolos principais do reiki e passa a enviar reiki à distância. Então a gente passa a É possível à distância? Sim. É possível você fazer tratamento de reiki à distância. É possível você enviar reiki para pessoas através de foto, através do nome, através de uma data. Você passa a ter passado, presente e futuro em um momento só. Né? Porque, na verdade, pela energia quântica, né, esse quanto que é... Apesar de você não ter perguntado, eu posso responder. O quanto vem da energia que vem... Está dentro das moléculas. Né? Os cientistas descobriram que a molécula é subdividida e ela é feita dessa energia quântica. Então, são micropartículas. E essas micropartículas compõem uma vibração. Então, o reiki envolve essas energias universais. Né? Podem aí dizer qualquer... Eu já falei, né? Existem... A gente está falando de reiki como nome. Porque foi Mikao Usui que deu esse nome. Então, a base é a mão. A técnica começa... A mão e coxinha. A mão e coxinha. Certo. É mas aí, além da mão, você faz uso de outras coisas. O uso de outras técnicas, que é a emissão de reiki à distância através do uso dos símbolos, que são as chaves de transferência, são os intras, são as formas geométricas que através dela a gente magnetiza vibrações e transfere essas vibrações para pessoas distantes. E no 3, você conhece mais 2 símbolos pelo reiki tradicional e mais um pelo reiki tibetano. E a partir daí você passa a acelerar mais essa vibração. Se você levava uma hora para aplicar uma sessão de reiki completa no reiki 1, no reiki 2 você passa a fazer isso em 17 minutos. No reiki 3 já diminui bastante, né? Varia em até 5 a 10 minutos. E o 3B tem a possibilidade de você ensinar a outros sobre a energia reiki e passar a canalizar e a iniciar outras pessoas nessa energia maravilhosa. Quando você põe a mão em uma pessoa, sim, e você vai passar essa energia para a pessoa, essa energia que você está transmitindo para a pessoa, ela é sua? Você está passando a sua energia para alguém? Não. O que acontece? O reiki, a energia reikiana é uma energia inteligente. Ela precisa ser canalizada, ela precisa ser ela vem de um outro lugar. Ela vem do cosmos, né? Sim. Vem do universo, vem do cosmos, e nós estamos imersos nessa pairagem vibracional. Então, a partir do momento que você atrai energia, a sua energia adentra o corpo do outro como um imã. Então, eu estou atraindo a vibração, isso vem como um imã, se transfere para o outro, adentra o outro, a energia cósmica, e a minha energia volta para mim, e eu recebo a energia universal e volta para você como um 8 do universo.
Fica assim. Então ela não é da pessoa que está Não. fazendo Ela isso. só é utilizada pela energia reikiana para impulsionar a vibração. Ela tá lá paradinha. Então, para se tornar como uma cachoeira corrente, você atrai a sua vibração através do seu fluido energético, fluido magnético, adentra a pessoa e volta para você. Ou seja, na pessoa não fica a sua energia. Volta pra você. Entendi. E volta com o quê? Com energia reiki, porque não. Mas você também não absorve a da... É isso que eu ia perguntar. Você também não absorve a da pessoa. Você também não absorve a da pessoa. Mas assim, é espiritismo? Reiki não é espiritismo? Não, o espiritismo é uma doutrina. Sim, né? não tem nada a ver. O reiki não é doutrina, o reiki não é Por exemplo, religião. uma pessoa que ela é evangélica e ela se submete a uma sessão de reiki, isso entra em conflito com os De princípios jeito dela? nenhum, porque o reiki ele não é uma religião, ele não segue Mikao Usui, ele foi o descobridor, foi o cara que se esforçou para descobrir o método que Jesus curava. E ele criou alguns princípios por causa da história do reiki em que ele foi doar reiki. Porque no momento que ele recebeu... Posso contar essa história? Pode, sim, claro. Então eu vou contar um pouquinho, vou tentar ser breve. Uhum. Então, quando o Mikao Usui ficou intrigado em descobrir essa energia, ele foi estudar, ele foi buscar, mas ele não encontrou nada nos escritos. Então ele foi até os monges estudar o sânscrito para poder descobrir através dos registros dos tibetanos, que naquela época os monges sempre foram muito estudiosos e eles sempre guardavam muito conhecimento nos seus pergaminhos. Então ele foi aprender sânscrito por ter se frustrado e não ter conseguido descobrir qual era o método de cura de Jesus e de Buda, e aprendeu algumas informações. Ele entendeu como Jesus e Buda curavam, mas ele não sabia como era acionada essa energia. Como é acionada essa energia? Essa energia está aqui, está no universo, nós estamos imersos nela, mas como ela adentra nosso ser? Como ela pode adentrar o outro? Então ele decidiu ir meditar no Monte Koriyama. Eu tô tentando resumir, viu, gente? Eu sou bastante prolixa, isso pra mim tá sendo um exercício. Então, ele foi e meditou durante 21 dias. Ele levou 21 pedrinhas para ir contando o tempo. E como monge, ele fez jejum. No final do 21º dia, ele já estava sem comer há muito tempo, sem beber, enfim. Ele sentiu um leve torpor. No momento que ele sentiu esse leve torpor, ele viu uma luz que explodiu na fronte dele. E ele viu milhares de bolhas, como se fossem bolhas de sabão. Sim. A partir daí, ele começou a ver todos símbolos, muitos símbolos, mais de 300 símbolos. E ele se sentiu maravilhado. Ele teve medo, viu, gente? Porque ele viu aquela luz rasgando o céu e vindo em direção a ele. E fez, gente, eu tô aqui, vou falar do meu jeito, eu já tô aqui mesmo, eu não vou conseguir sair correndo. Então ele aceitou o destino dele, ele achou que ele ia morrer. Ia ser pulverizado lá por aquela luz. Mas não foi, graças a Deus. E recebeu aquelas energias, recebeu como ele fazia para acionar a vibração. Ele conseguiu se lembrar de toda a simbologia, mais de 300 símbolos, e saber o que cada um fazia. E ele percebeu, quando ele voltou desse transe, que ele estava super bem. Então, uma pessoa que passa 21 dias sem comer e levantar e se sentir bem disposto, ele considerou esse o primeiro milagre, né? O Reiki tem essa simbologia dos 5 milagres. O segundo milagre foi quando ele foi descendo, muito afoito, muito feliz para contar, para compartilhar aquilo que ele tinha descoberto. Ele tomou uma topada e automaticamente, quando a gente se machuca, a gente quer colocar a mão, né? Eu coloquei a mão no meu pé, agora vocês não viram. Então, ele colocou a mão nos pés e viu que sentiu que melhorou, não sentiu mais dor. E a partir dali também que se curou, o ferimento se curou rapidamente. Então ele considerou esse o segundo milagre. O terceiro, ele parou no local em que se come japonês, gente. O japonês come arroz. Considerando todos os japoneses que eu amo e que estão nos assistindo também. Então ele foi até uma estalagem, foi comer e comeu aquele pato de pedreiro, sabe? E uma pessoa que está em jejum, ela tem que, quando retorna, comer e comendo devagar, senão ela passa mal.
E ele comeu o prato de pedreiro e não se sentiu mal, se sentiu super bem, super positivo, super pra cima. Então ele considerou esse o terceiro milagre. Terceiro? Foi. Terceiro. Veio uma menina que foi entregar a comida pra ele, ela tava assim com uma bandagem na cabeça, assim, porque ela tava sentindo muita dor. E ela não podia ir até a outra cidade pra ir até uma dentista, porque ela tinha que atender aos viajantes e a pessoa tava sozinha, que ela tava ajudando lá no restaurante. E com isso, ele automaticamente ele se sentiu atraído a colocar a mão no rosto dela. E no momento que ele colocou a mão, poucos segundos, a dor que ela estava sentindo do dente parou. Então ele considerou esse o quarto milagre. Ele foi correndo até o mentor dele, né, lá no monastério onde ele lá no monastério onde ele vivia, para contar ao abade sobre todas as novidades que ele tinha passado. E o abade estava doente. E ele contou e colocou a mão sobre o abade e ficou contando todas as histórias. E no final, quando ele terminou de contar a história, o abade falou: eu estava com muita dor e minha dor passou. Então aí fechou A ideia de que é os 5 milagres ocasionados pela descoberta de Usui. E ele não se sentiu assim, ele se sentiu tão motivado pela vida e por essa oportunidade que ele estava tendo de ajudar o próximo, que ele propôs uma vila, eu vou tentar resumir, gente, uma vila em que só tinha mendigos, e ele propôs ao rei dos mendigos doar essa energia. E no momento, ele aceitou, então o rei do mendigo deu em troca só de comida e uma muda de roupa. Então o rei do mendigo deu roupas rasgadas e mal cheirosas e deu restos de comida para ele, e ele passou lá longos anos curando os mendigos, dando para esses mendigos um nome e um trabalho. Então ele recebia a pessoa, aplicava o reiki na pessoa e mandava ela ir até lá com os monges. Lá eles recebiam um nome e eram encaminhados para o trabalho. Só que depois de alguns anos ele começou a notar que as pessoas estavam voltando. E aí ele parou uma criatura que estava passando e perguntou: mas você já não recebeu um nome? Você já não foi atendido por nós? Você já não passou para ter um trabalho? Ele: eu já. Mas eu percebi que eu ganhava muito melhor a vida sendo mendigo, que eu não precisava fazer nada, do que trabalhando. Eu trabalho muito mais para ganhar comida e sustentar a minha família. E me causou possesso, porque naquele momento ele ficou muito irritado. Ele percebeu que não adianta você dar a energia de cura para quem não quer. Então, você só oferece o reiki para quem tem vontade de receber. Você não pode se impor ao outro, né? Obrigar o outro a aceitar. Nós temos o livre-arbítrio. E por isso ele criou esses 5 princípios que o Zaka leu no início. Da questão do dia, né? Isso. Então, para o reikiano, ele é o único lema do reikiano, é justamente não impor nunca a energia reiki para o outro, porque não vai ter liga se o outro não quer, já existe ali um bloqueio energético que vai impedir você de receber no seu coração, porque o seu coração não quer, não está preparado. E também você está impondo, e o reiki não combina com imposição, o reiki é amor. Mas embora a gente esteja sendo visto pelo mundo inteiro, tem muita gente da Europa que assiste as entrevistas, que comentam. Nós vivemos numa cidade, que é a cidade de Salvador, onde existem muitas religiões e muita crença. Sim. E as pessoas aqui praticam vários tipos de religião. E muitas pessoas aqui têm muito medo de algumas religiões. Por exemplo, tem gente que tem medo de mal-olhado, tem gente que tem medo de macumba, tem gente que acha que alguém fez alguma coisa pra ela. Como o reiki pode ajudar essas pessoas que têm esses receios? Fortalecendo aquilo que ela tem de melhor. Porque, vamos lá, vamos voltar... Mas é possível mesmo meu mal-olhado? É possível? Se é possível alguém fazer um mal-olhado em alguém, sim. Energia negativa é uma coisa que flui, infelizmente. As pessoas... Lembra do poder do homem? Então, o primeiro poder é emanar. A gente emana energia. Se eu estou emanando energia ruim e o outro já se destrói por dentro, é claro que a energia só vai fazer assim, ó, não empurrãozinho. Então o outro tem que estar predisposto também. Sim. Para eu receber o seu mal olhado, significa que dentro de mim eu já não me olho bem. Eu já só vai não funcionar me se sinto for bem. assim. Só.
energia, gente, ela segue o princípio físico, Uhum. como os polos que se atraem e os polos que se repelem. Então a gente segue princípios físicos da energia. A gente atrai aquilo que a gente emite. Então, se você não Assim tiver como a lei da predisposição, ação e reação. então não vai rolar. Se, por exemplo, Não. você tá legal e eu tô energizando, eu tô a fim de, sabe, tô com inveja de você, eu tô de mal olhado, desejando algo que é seu, não vai funcionar. Nós somos seres humanos, então nós vivemos entre as nossas emoções e sentimentos, que podem oscilar entre bons e ruins ao longo do nosso dia a dia. E vamos supor, eu fui até um banco e não gostei do que eu passei no banco, peguei fila, tô cansada. Aí chego na rua que eu moro, vejo uma criatura, mete um olhar ruim. Né? Uhum. Naquele momento eu tô cansada. É claro que aquela energia vai ficar batendo no meu campo vibracional. Aquilo vai me causar um certo desconforto, um certo repúdio, um certo enjoo. Quem seria eu aqui para mensurar o que você vai sentir? Vai depender do como você seja, a forma como você sente as coisas. Nós somos todos iguais, mas sentimos de forma diferente. Por isso que nós somos únicos. Deus nos criou igual em semelhança, mas individual no sentir. Por isso que somos tão importantes uns para os outros e para Deus. Se faltar um de nós no universo, Deus vai sentir falta, porque aquela centelha de vida que faltou, Tudo que move é sagrado, né? Toda faz vida parte do todo, e todo. nós crescemos com o todo. Então, vamos lá, vamos voltar. Se alguém faz lá uma magia, uma energia negativa, é claro que vai pegar na pessoa se a pessoa já se maltrata, já tem similaridade, sintonia energética. Existe até um trabalho de amarração. Ai, eu fiz meu o Deus. trabalho de amarração. Funciona mesmo essas coisas, Ah, Marcinha? Isaac, vai saber, né? Eu sei que com o reiki você se protege, então Se vamos protege. garantir, A vamos proteção, receber é. reiki. A gente recebe reiki, a gente se imanta dessa energia, a gente faz a nossa reforma íntima diária, né? Ou você pensa, no momento que você se aplica a reiki, gente, é algo tão bom, é algo tão gostoso, é tão prazeroso essa vibração, a gente receber aquela energia amorosa, Gente, eu tô até fazendo carinhas, né? Porque é difícil descrever a sensação. É uma paz. Porque muitas vezes nós até temos paz, mas a gente convive com guerras. Quando às vezes paro para pensar que existe no mesmo universo que nós estamos, no mesmo planeta, pessoas que se matam por nada, que jogam bombas na cidade, matam crianças, matam mulheres, matam homens, que estão lutando pela vida, lutando para ter uma casa, lutando para ter o seu recurso diário e crescer naquele compartilhamento de vibração, a gente para entender que nós somos abençoados, né? No nosso país não tem terremoto, É verdade. no nosso país não tem guerras, as guerras... Catástrofes assim, naturais, né? Bem mínimas. É. Existem as guerras por causa das drogas, guerras por... A política corrupta. Porque, infelizmente, o nosso padrão social é de ricos e pobres. Não existe uma uniformidade, Intermediário, é. todos com tudo, todos com acesso a tudo. Mas eu entendo que a energia reiki, à medida que você se fortalece, aquilo também passa a ser verdade dentro de você. E você vai estar muito mais protegido pela energia amorosa e aquela vibração que está sendo emanada para você, é claro que vai ser desviada à medida que você não tiver sintonia vibracional com aquilo que está sendo mandado. E essa coisa assim, aí eu não tô falando como reikiana, eu tô dando a minha opinião pessoal, se vocês permitirem, claro. Eu entendo que a gente não deve amarrar ninguém a nós não, gente. A gente está sendo arrogante no momento que você impõe aquilo que você sente pro outro. Então, vamos ser libertos. Na verdade, Deus é justo. Deus E nada matemático. forçado realmente é bom, né? As pessoas são livres, Por que né? que eu vou impor ao outro o meu desejo, aquilo Egoísmo, que eu acho né? certo? Egoísmo humano, né? É egoísmo e É e complicado. também arrogância, né? A gente não está respeitando o livre-arbítrio do outro. Então, se eu não respeito o livre-arbítrio do outro agora, em algum momento eu vou ser desrespeitada também no livre-arbítrio, porque Deus criou uma lei de ação e reação. Aqui Claro. tu faz, Aqui tu pagas. né? Então, Marcinha, o que são chakras? E quantos são? E onde ficam? bom, isso é um conhecimento além do reiki, mas eu vou responder a sua Aham. pergunta. Ah, ele não tem nada a ver com reiki? Não.
Ah, tá. Naquela apostila Mas- que eu vi os chakras. Porque, já que é para preparar o nosso bate-papo, eu mandei para ele a apostila de Reiki 1, que compõe Olha, mas todo a o apostila... universo. Rapidamente, deixa eu interromper pra falar uma coisa que tá aqui que eu preciso falar. A apostila foi maravilhosa, mas nada foi tão bom quanto um banho que eu tomei aqui antes dessa entrevista. Ela preparou um banho, deixou lá fora esse banho. Quando eu entrei, eu tomei um banho e fiquei tonto que eu precisei ficar no chão. Eu não consegui ficar em pé, eu ia apagando. E eu estou me sentindo tão bem agora que eu tô querendo dividir isso com vocês. Bom, E eu tô achando vocês muito quietinho. Tá todo mundo parecendo que tá paralisado. Só tá subindo os coraçãozinhos e eu quero as perguntas, hein? gente, A galera tá parada. mandem perguntas. Tá parado, todo mundo só observando assim. Eu quero entender por quê. Então eu espero que Mas vamos aos chakras. Tá, Vamos eu aos vou, chakras. eu vou responder. Porque quando eu planejei ir para semestre, você precisa construir o seu conhecimento, né? Você precisa construir as suas aulas, as suas apostilas. Isso faz parte do Reiki 3B. Então, quando eu pensei nas apostilas, eu pensei também no que está em volta da energia. Então, quanto mais conhecimento você tiver da energia, melhor. Isso só te faz crescer. O conhecimento bem aplicado, ele só engrandece o ser humano, né? Então, eu coloquei na minha apostila informações sobre os chakras, que são centros, vórtices de energia que estão no nosso corpo etérico e que nutrem os nossos órgãos físicos e espirituais de vibração. Através das nossas glândulas endócrinas, eles se ligam no corpo físico e emanam a vibração cósmica para esses órgãos, nutrindo o nosso corpo de vida. Então, quando existe algum bloqueio em um chakra... Perdão, eu estou falando de uma forma bem resumida, tá, Sim, gente? sim. Quem quiser mais informação, depois vai além. Entendeu? Vai buscar, né? Enfim, ou me procura pra conversar aqui, eu vou procurar dar Não, muitas vocês têm que vir informações. aqui um dia. Vocês têm que vir aqui onde eu estou. Sentir o que eu estou sentindo aqui, tá? Então, A gente vai conseguir passar o que eu senti aqui. Então, é só uma palazinha que ela tá dando aí das coisas. então, quando você sente, por exemplo, alguma dor, significa que na região existe um bloqueio ou de algum chakra que nutre aquele órgão, ou dos nadis, que são microcentros de energia que compõem todo o nosso corpo. Então, como o corpo ele é perfeito, todas as nossas vibrações são perfeitas, muitas vezes as nossas dores não estão ainda no corpo físico, e sim nos corpos astrais, nos corpos espirituais, nos corpos superiores, tá? Por isso que a gente assim vai no médico e não comprova. Ah, mas eu sinto uma dor de cabeça, mas eu já fiz todos os tipos de exame e não consigo provar que eu sinto aquela dor, e aí o povo tem a gente como maluco, né? Mas não é não. É porque essa energia está parada nesse chakra e causa dor sim, causa dor no físico, tá? Uhum. Então, só para Pra concluir, chakras são centros de energias que giram em vórtices, né? Os chakras tem, visto na lateral, ele parece um funilzinho vindo para frente e um funilzinho indo para trás. Imagine, dois funis unidos na frente e nas costas, tá? E são 7, porque tem 7, né? chakra coronário. Temos mais chakras. Esses são os microchakras, principais. Mas esses são os principais. Vem coronário, frontal, laríngeo, cardíaco. Tem a metodologia indiana que fala ainda do solar ou do plexo solar, o esplênico e o básico. Isso pode variar, o espiritismo tem outra forma de falar, o indiano tem outra forma de falar, mas enfim, estão falando do mesmo assunto, tá? Uhum. E para falar um pouco sobre o banho, para ninguém ficar voando, eu apliquei energia Reiki nessa água, eu magnetizei essa vibração com fluido cósmico. Além de ter outros segredinhos também, que aqui, como a gente tá falando do Reiki, quase que eu apago. a gente tá falando, mas assim, tu apagou, mas de coisa boa. Sim, senti uma coisa muito forte. O padrão Passem por vibracional. esse banho e depois vocês conversem comigo. Foi retirado o padrão vibracional que estava atrapalhando ele, as energias que estavam tentando adentrar o campo dele, foi retirado com essa vibração. E a partir do momento que ele se sentiu, ele domou, vamos dizer assim, tomou conta, se tornou senhor da sua própria energia.
Então aí ele Maravilha, retornou muito ao bom. eixo e 15 dias depois eu estaria aqui de novo. seguiu adiante. Agora, para quem não sabe, Marcinha também é artista plástica. E a minha pergunta, eu tô falando isso porque a minha pergunta é: qual a relação que tem o Reiki com as cores? Bom, o que é esse fluido de energia universal, ele também tem cores, né? A gente e nós podemos atrair essa vibração e nós atraímos diariamente. Só que por algum princípio emocional ou por algum processo sentimental, você pode não estar atraindo o que você precisa para se manter saudável. Então, por isso você precisa do outro para te aplicar aquela energia e você poder restabelecer o seu fluxo vibracional, trazendo mais harmonia, mais equilíbrio para o corpo, tá, gente? Mas existem kits de inimensuráveis cores, tá? Então seria que eu ficaria a noite toda só falando de prana ou ki. Prana é a terminologia que os indianos usam para definir essa vibração. E ki foi o que Mikao Usui determinou junto com o Reiki, né? Que é a chuva maravilhosa de Deus, banhado pela luz, né? Os ideogramas japoneses, eles sempre representam uma ideia, né? Ele não tem, que nem o português, cada palavra tem um significado, não. Aquele conjunto de palavras transfere uma ideia, uma informação. Tá? O Reiki pode ser aplicado em plantas, animais, crianças, mulheres grávidas, comida. O Reiki pode ser aplicado em tudo que é vivo e também em tudo que vai nos nutrir de vida. Pode ser aplicado. Animais adoram receber Reiki e eles são ótimos porque eles são tão inteligentes que no momento que eles se sentem satisfeitos pela energia, eles tendem a sair, né, de perto de nós, porque ele já se sentiu satisfeito pela vibração. Mas o Reiki em grávidas é extremamente agradável para o feto, isso faz muito bem. E também o Reiki rejuvenesce, viu, gente? Para as mulheres aí que não querem fazer plástica, vamos aplicar Reiki e ficar jovem aí por bastante tempo. Você fala de uma forma como se a pessoa mesma pode fazer nela mesma. Eu com minha mão posso fazer em mim mesmo? Pode, porque o Reiki acelera as energias vibracionais dentro do nosso corpo físico, tirando todas as vibrações que enferrujam e envelhecem as nossas células. Por isso que a gente rejuvenesce quando a gente recebe Reiki. Você não respondeu uma coisa, mas foi eu que atropelei. Tá. Você falou das mãos, que o Reiki, a parte principal são as mãos, mas você não falou das outras coisas que podem ser usadas como complemento. Existem técnicas. O que são usados além das mãos? Nós somos, para o Reiki, nós somos canais. Imagina a gente como eu vou usar uma comparação bem esdrúxula, como um canudo mesmo. Sim. Canudo. Nós somos um canudo. E por esse canudo, transfere-se a energia universal, ok? Quando você é utilizado como canal, você pode aplicar Reiki pelos chakras poderosos que tem nas mãos, que eu costumo dizer que são a extensão do nosso chakra cardíaco, porque ele é tão perfeito que ele precisava de ajuda, né? Das mãos, para poder expandir essa vibração, tá? E não ficar só presa aqui no peito. Então, além da aplicação com as mãos, o reikiano também pode ser utilizado pela energia, através dos olhos, através da palavra. Tem muitos cantores que a gente canta e a gente se sente tão bem, né? É porque eles têm um poder energético transformador e curador na voz deles. E o Reiki também pode utilizar a fonte voz para se transferir a energia, a fonte olhos para transferir as energias. Ou simplesmente o próprio corpo, só o fato de a gente estar perto, a energia é atraída pelo nosso corpo e expandida por todo o ambiente, tá? Então nós somos apenas agentes para essa energia fluir. A sua pesquisa de mandalas tem a ver com Reiki? Não, mas é claro que o Reiki está dentro delas também, tá? Mas não, a minha pesquisa de mandala vem da minha história como ser. Desde pequena eu conseguia ver esses símbolos e eu não entendia, não sabia, não tinha a menor noção do que era, mas eu via isso nas pessoas, eu via em cima da cabeça esses desenhos geométricos. Eu adorava pegar pedaço de tijolo e ficar riscando o chão, eu adorava pegar pedaço de gesso e eu passava assim muitas horas riscando o chão de onde eu morava lá na Federação. Através
tentando de forma até tosca, dar um desenho, uma forma àquilo que eu via. Infelizmente, não consegui na época, mas aquilo só acendeu a minha vontade de estudar e entender do que se tratava. E foi libertador quando eu descobri. Para quem não conhece, para quem não sabe, eu conheço Marcinha há muitos anos. E antes dela começar a estudar o Reiki, a gente já se conhecia e a gente chegou, inclusive, nós trabalhamos juntos 2 vezes. Nós trabalhamos numa grande empresa, que foi quando nós nos conhecemos, e depois nós dividimos um ateliê juntos, eu, ela e uma outra artista plástica. E muitas vezes ela parecia uma pessoa estranha, porque ela falava coisas, entendeu? Que eu não entendia, assim. Ela falava cada coisa, assim, que eu ficava chocado. Meu Deus, o que ela tá falando isso? E às vezes ela tinha umas atitudes, assim, que alguém chegava, assim, e ela não se sentia bem, entendeu? Uma vez ela chorou com a presença de uma pessoa, eu só vou contar até aí, mas ela ficou muito nervosa e ela me pediu que eu não levasse mais aquela pessoa lá, que essa pessoa deixou ela muito nervosa, muito abalada. E eu achava muito estranho ela ter essas atitudes. E aí depois o tempo foi passando, ela foi morar em São Paulo, a gente se desencontrou um pouco. E essas pessoas que ela teve esses problemas, eu comecei a ver a negatividade, os problemas que naquela época eu também não via quando ela sinalizava pra mim. Eu achava que ela estava exagerando, sabe? Pô, porque ela falou isso? Porque ela falava coisas muito fortes. E que depois de uns anos é que eu vim entender o que ela estava sentindo e que eu não conseguia perceber. Então, o que tem a ver isso que Zaka tá falando com o nosso assunto de hoje, que é Reiki? Isso que ele estava falando era a minha sensibilidade. Eu sempre fui uma médium muito sensível. E eu sentia com todo o meu corpo, com tudo que é em mim, enfim. É como se meu corpo fosse a extensão, e da minha mente, do meu sentimento, das minhas emoções. E era muito forte para mim, então eu transferia isso para ele com a mesma força que eu sentia. Ou seja, eu não tinha equilíbrio nenhum da minha sensibilidade. Mas quando eu descobri o Reiki, realmente o Reiki transformou a minha vida. Tanto que hoje, se Deus perguntasse para mim o que você fez de bom na sua vida, eu diria que o Reiki. Então eu consigo hoje me salvar do inferno, dizendo que eu fiz algo bom para minha vida, porque a partir dessa energia eu comecei a ter mais equilíbrio nos meus sentimentos. Só um momentinho que eu derrubei um livro, mas pode continuar falando que ao vivo é assim mesmo, e eu quero repetir de novo aquele princípio no final, que é muito lindo. A partir do momento que você se descobre, e eu passei a entender melhor o que eu tinha acesso, quais eram as informações que vinham em minha volta, e de que maneira eu podia compartilhar isso com as pessoas, porque isso não tem a ver com o Reiki, mas tem a ver com, eu volto a dizer, com a minha sensibilidade. No momento que você entra em contato com o outro, aplicando o Reiki, você começa, pela sua sensibilidade, a sentir o que o outro está sentindo. É claro que eu só vou sentir, e isso que só vai ficar em mim, pela minha sensibilidade, se eu tiver sintonia com o que eu estou ajudando o outro a se libertar. Porque a energia Reiki é inteligente. Se ela vai libertar a pessoa que eu estou ajudando, porque é uma pessoa ansiosa, tem ansiedade, e eu alimento uma certa ansiedade, é claro que eu vou ficar com essa sensação de ansiedade. A energia, a primeira coisa que ela faz é mostrar para você como você está. Olha aí, olha como você está. Vamos mudar? Então, ela me mostrou como eu estava no momento, sem nenhum controle sobre a minha sensibilidade, sem nenhum controle sobre a minha vibração. E o que foi que ela fez? Ela me ajustou, ela me colocou no lugar. Não significa que o que eu disse para o Zaka fosse errado ou fosse incorreto, né? Que termina sendo o mesmo significado. Mas não estava no momento do Zaka receber aquela informação. Então aquela informação para ele naquele momento soou estranha, porque ele não estava preparado. E eu também, erroneamente, falei. Então no momento que eu falo alguma coisa para alguém, que aquele alguém não está preparado para receber a informação, eu estou desrespeitando essa pessoa. Porque a gente deve respeitar o livre-arbítrio do outro também de se libertar. Então só se liberta
quem quer ser libertado. Então, naquele momento, foi desnecessário para ele receber a informação e para mim transferir aquela emoção, aquele conhecimento, aquela sensação, aquela informação, enfim. Não era. E o reiki te ajuda a você ser mais ponderado, entender melhor o outro, sentir melhor o outro e poder assim se expandir de forma harmônica, com mais felicidade e paz. Mas assim, o reiki leva em consideração o horóscopo das pessoas, os signos, ou isso não tem nada a ver, né? Não, nada a ver. Uma Porque coisa o bem reiki distinta. não é apegado a nenhuma religião, nenhuma seita, nenhuma filosofia, nenhuma doutrina. Você pode ser... Bom, agora se eu tiver, assim, eu tô assistindo e tô interessado, eu quero começar, eu quero entender, eu quero aprofundar nisso. Quais são os meus passos? Como é que a pessoa, ela tem acesso a isso? Você oferece o que para as pessoas? Para você fazer o... Eu não sei nada, mas eu me interessei. Eu Interessou quero sobre o aprender, reiki. eu quero fazer reiki. Aí eu te procuro e o que acontece? Eu sugiro, uma pessoa que não conhece o reiki, a primeira coisa que ela deve fazer é buscar informações, de forma geral. Uhum. Aqui a gente está sendo um canal para isso, para tentar dar um pouco de informação para você seguir no seu caminho aí, na sua caminhada em busca do entendimento, ok? Então, o segundo passo seria receber reiki. Sim. Vamos Experimentar, procurar né? saber, experimentar. Então, Sim. receber reiki de um reikiano. Sei. Só aplica reiki. Mas você quem dá é alguma reikiano. palestra, você dá algum curso para isso? Eu dou um curso. Uhum. Quando você se habilita no Reiki 3B, você passa a estar disponível para dar cursos. Então você organiza normalmente turmas. Uhum. O Reiki ele é dado em grupos ou de forma individual. Isso vai depender muito do mestre que esteja transferindo o conhecimento. E eu tenho muito esse princípio do mestre como alguém que domina a informação e transfere essa informação para o outro, tá? Uhum. Ele vai essa pessoa vai passar por um ritual de iniciação, onde ele vai receber a magnetização desses símbolos, é claro que sempre contando com Deus, com seus mentores, com seus orientadores espirituais, sejam eles quem forem, né? Que eu volto a repetir, o reiki não tem ligação nenhuma com nenhum tipo de religião, com nenhuma doutrina. Você pode ser evangélico reikiano, você pode ser católico reikiano, espírita reikiano, ou seja, reiki é sobrenome, não é nome pra nada, tá? Então, a partir do momento que você recebe, você pode manifestar interesse, se a pessoa que te aplicou reiki for mestre, a continuar a caminhada fazendo o curso de Reiki 1. Depois, normalmente, pelos padrões do Reiki, você leva 6 meses até o próximo curso, que é o Reiki 2, onde você recebe mais informações. No Reiki 1 você recebe as informações de como você aplicar Reiki e todas as técnicas de aplicação. Mas você faz isso aqui mesmo? Reiki sentado, Reiki em pé, Reiki deitado. Não é massagem, Reiki né? Não é uma massagem. Reiki não é massagem, tá? Tá. A manobra do reiki é colocar as mãos ou flutuando em cima do órgão ou da pessoa, no local onde for, onde vocês podem aprender através das informações sobre as técnicas, ou deixar a mão flutuando. Então, ou encostar a mão suavemente, ou as mãos flutuando. Você não faz nenhuma manipulação, não, reiki não é massagem. Mas você pode aplicar algum deslizamento, porque quando você entra em conexão com a pessoa, no momento que você larga a mão e a pessoa sente que houve essa desconexão. Sim. Então, normalmente a gente tateia. Vamos supor, eu vou aplicar reiki na cabeça do Zaka e eu quero mudar de posição. Então, eu vou tateando o Zaka até chegar à próxima posição. Isso transfere uma delicadeza, um respeito, porque naquele momento o corpo do Zaka é o templo do espírito dele. Então, eu estou respeitando ele de forma suave, tocando ele. Tá? Essa é a primeira transmissão que eu faço, que eu vejo a galera quieta, só mandando coraçãozinho, só curtindo, mas quieta observando, Massinha. Eu tô achando tão interessante isso. Dá um sinal de vida aí, gente. A galera ficou quieta. Ficou todo mundo quieto, assim, observando, entendeu? Realmente é surpreendente, porque eu não conhecia, não tinha esse tipo de informação também, entendeu? E a gente fica ignorante das coisas e até preconceituoso. Olha os corações pipocando agora, os caras.
Porque tá todo mundo quietinho, entendeu? Observando assim, mas a gente pode fazer perguntas, viu, gente? Massinha tá aqui à disposição para as perguntas. Mandem. Inclusive, ela vai encerrar. Eu sou um pouco prolixa, mas mandem as perguntas. Ela vai encerrar, inclusive, dizendo o endereço, o contato dela, como é que vocês podem falar diretamente com ela. Eu estou sugerindo o banho. Passei por ele agora. Mas, olha, vamos gente, voltar. que banho, não é a única técnica que você pode utilizar o reiki como ferramenta para ajudar a pessoa a se harmonizar, a se curar, a se sentir melhor, a ter mais harmonia, a ter mais bem-estar. Então existem outras técnicas, né? Porque a gente pode... E assim, as pessoas podem te procurar com problemas específicos também para isso. Tipo assim, eu vim aqui porque eu não tô legal, eu tô com depressão, ou eu vim porque eu tenho ansiedade, eu vim porque terminei um relacionamento. Existem essas coisas? Tem esses tratamentos específicos assim feitos? O reiki é considerado uma terapia complementar. Sim. É claro que uma pessoa que tem depressão, síndrome do pânico, ou qualquer outro tipo de síndrome deve ser acompanhado pelo seu médico, tá? Pelo seu psicólogo, pelo seu terapeuta. E aí aquele terapeuta que tem lá a sua carteirinha, que estudou na faculdade, tudo isso direitinho. E utilizar as técnicas holísticas, porque o reiki é considerado uma técnica holística, a técnica que trabalha o todo, tanto o princípio físico quanto os princípios energéticos e espirituais. E complementar o seu tratamento, ok? Então, quem, por exemplo, tem um problema cardíaco, eu sou acompanhado pelo meu médico, meu cardiologista, e vou lá fazer minhas sessões de reiki para garantir que meu coração vai continuar funcionando. Você está dizendo que você não toma o lugar da medicina convencional, né? Ela tem que ser feita normalmente. O reiki não toma... Ele não pretende isso, não, né? Não tem essa pretensão. Mas é claro que é uma técnica complementar que faz toda a diferença. Inclusive, com o próprio reiki você consegue diminuir os efeitos colaterais de remédio, né? Aplicando o reiki na caixinha ou mandando reiki à distância, enfim, a depender do seu grau de ser reikiano. Ou com aquele seu amigo reikiano, você pode levar lá, né meus alunos, um beijo para todos. Você pode levar até um reikiano e pedir para que ele aplique reiki no seu remédio, porque com certeza os efeitos colaterais serão altamente diminuídos, né? Manipulação total de energias aqui na Terra, então, né? Sim, nós somos seres humanos. O ser humano é energético, ele é feito de vibração, tanto que quando essa energia acaba em nós morremos, porque morre o corpo físico, mas o corpo vibracional, o corpo de energia continua aí na sua evolução cósmica, tá, gente? Massinha, muito obrigada pelas explicações. Eu espero que a gente tenha instigado as pessoas a quererem conhecer melhor o reiki, que corram atrás de informações e que venham aqui. Você vai fazer sua propaganda no final, entendeu? Dizer como é que te encontra. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aí quietos. Quero entender porque tá todo mundo quieto. Ficou todo mundo quieto, velho. Em pleno sábado, todo mundo quieto assim. Eu não tô entendendo, eu acho entendeu? Que as pessoas podem estar refletindo sobre aquilo que mas estão presentes, entendeu? Elas estão presentes, entendeu? Mas elas estão quietas. É verdade. Só dando boa noite. Oi, Isaac, tem, mas estão quietas. De vez em quando a gente falava alguma coisa que alguém se interessava mais, subia um coraçãozinho assim, tipo, concordo. Roberto Leone estava ali, mandando muito curtir, viajando no que você estava falando, não subindo nos corações, mas as pessoas não querem se identificar também, entendeu? Mas é isso aí, gente. Eu quero agradecer a vocês terem acompanhado e dizer que a entrevista, o Roberto Leone dando esse sinal de vida de novo, entendeu? E quero dizer a vocês que é muito bom a gente estar podendo passar essas informações para as pessoas, a gente está esclarecendo dúvidas de coisas que a gente não conhece. Eu gostaria, vou falar de novo, já falei, vou ser repetitivo, mas vou dizer, o banho foi tudo! Eu quase caio dentro do banheiro. Mas olha, o que foi que eu você tive fez que sentar. Depois do banho? Olha, primeiro eu tomei um banho convencional, depois eu peguei um banho preparado por ela, que ela já explicou o que foi que ela fez. Aí quando eu joguei o primeiro copo na minha cabeça, eu senti uma sensação muito diferente, que eu não sei como descrever pra vocês. Mas eu estou muito melhor. Onde foi que eu te coloquei? Aí ela me colocou numa maca e fez um reiki em mim, eu estou tranquilão aqui pra ir pra casa, feliz da minha vida. Aprontar ele, vou fazer tudo que eu faço de novo. Então, primeiro a gente deu o choque energético nele pra que houvesse o desligamento de energias que poderiam estar atrapalhando a harmonia, a saúde dele e a tranquilidade, porque vocês, amigos de Zaka, sabem que ele é um pouco ansioso. 100% ansioso. Então, depois ele conseguiu, já um pouco assustado,
Eu fiquei. Ele deitou na Eu fiquei maca nervoso. e a gente aplicou o reiki para que ele pudesse receber de forma mais efetiva essas energias, tá? Mas o princípio do banho foi a energia reiki, foi o sol, foi o magnetismo das pedras, foi o princípio ativo dos óleos essenciais. Basicamente, essa foi a magia do banho. Você vende esses óleos aqui? E muito amor. Você vende esses óleos? Se, por exemplo, a gente quiser levar um óleozinho para banho, preparar em casa, Não, a gente pode adquirir aqui com você? Não, os óleos não. Aqui a gente tem técnicas terapêuticas que a gente trata de pessoas e que a gente usa esses óleos. Mas eu posso indicar locais, quem quiser, é só me adicionar, inbox, eu posso indicar locais em que... Até porque a gente tem que ter um pouco de cuidado para usar os óleos essenciais. Eu sou, além de reikiana, sou psicoaromaterapeuta, estou manipulando energia que tenho domínio em fazer. Então eu sei o que eu estava fazendo com esse mocinho e ele precisava dessa energia muito bom, para estar muito bem. Expandindo ainda mais e fazendo muito mais encontros, porque está sendo bacana. Eu também acompanho e eu vejo como realmente isso pode ser uma válvula de orientação para aqueles que não têm acesso àquela informação. Então, só foi um reforço para o nosso amigo continuar firme e forte no trabalho que ele está fazendo aí. Mas eu posso indicar, depender do grau da pessoa, do seu conhecimento e da necessidade, o local onde ela compra e posso dar uma dica de como usar. Ok. Tá? Mas sim, eu queria que você terminasse dizendo o seu telefone, o contato para as pessoas, o endereço, como é que elas fazem, qual o procedimento, se elas quiserem se aproximar de você para conhecer o reiki da forma prática. E aí, para encerrar, eu vou voltar a ler aqui o princípio do reiki no final, após você falar. Tá bom? Para que fique bem na mente das pessoas. Eu queria sugerir a leitura de um livro. Ele é chamado de Emanar de Amor. Ele foi doado pela espiritualidade que nos assiste, com informações sobre o reiki e informações realmente importantes e libertadoras, tá? Esse livro ele pode ser feito o download gratuitamente. Eu vou colocar o link no meu Face, mas vocês podem encontrar no site www.edsonrosasavantan.com. Eu vou colocar no site, eu vou pedir a Zaca para copiar o link e vocês podem acessar o site e baixar o livro gratuitamente. Eu vou também colocar o link no meu Face. Eu acho que foi um presente de amor doado por aqueles que nos amam e também é uma forma de também a gente estar nessa corrente do bem, entendendo mais desse princípio da energia reiki e não da técnica reiki em si, mas o princípio, o amor puro, a filosofia da sabedoria, né, do amor à sabedoria, da prática da vida, tá, gente? O meu Face pode ser encontrado como Márcia Calmon. Eu tenho uma página de mandalas que chama Iluminar Mandalas, em que são as minhas orações para vocês, para o universo. Eu trabalho fazendo mandalas pessoais, mas eu também dou essas mandalas para aqueles que não podem ter a sua pessoal. E elas têm um efeito de meditação. Eu acho que o princípio de tudo para você se reconectar com essa energia divina e se autoconhecer é você meditar, tá? Você precisa refletir sobre o seu dia a dia, refletir sobre os seus atos, refletir de como se sente, porque assim a gente tem mais garantia de evoluir num padrão reto, porque Buda ensinava isso, né? Que o princípio é o meio, nem muito nem tão pouco, sempre o caminho do meio, tá, gente? E é isso, o meu telefone? Sim, seu telefone de contato. Meu telefone de contato é o 992274117. E como é que funciona? As pessoas marcam uma consulta com você, é isso? Para quem quiser receber reiki, atualmente pode sim entrar em contato comigo, ou pelo telefone, ou pelo zap, que também esse é o número de zap, e a gente pode conversar através da sessão, ou se tiver interesse em ser reikiano, aproveitando as turmas que eu vou estar montando aí a partir de janeiro. Ok, gente. Tá? Bom, eu vou encerrar com esse é o princípio universal do reiki, que eu vou ler, não é isso? Isso. Quero dizer que na próxima semana, ela tá aí quieta que eu já vi, ela já mandou um coraçãozinho pra gente. A Lânia vai falar sobre diversidade e Fabrício Cami vai falar sobre produção cultural no subúrbio. Então a gente se encontra na próxima semana. Eu quero agradecer a vocês. Quero que vocês expliquem em box por que tanto silêncio.
Entendeu? Porque ficou todo mundo quieto, observando, só dando sinal de vida, mas ninguém fez perguntas para Massinha. E ela está à disposição, né? Se vocês depois ficaram com vergonha ou tímidos, eu não sei o que é que aconteceu, mas vocês podem fazer depois as perguntas, porque a entrevista ela fica alocada no Facebook, no meu e no dela, e vocês podem conferir depois a entrevista. Eu quero agradecer a vocês e, para finalizar, eu vou ler de novo o princípio do Reiki, para que a gente aplique na nossa vida amanhã, assim que a gente acordar, a gente acorde com essas palavras. Apenas por hoje, não se irrite. Apenas por hoje, não se preocupe. Seja grato pelas inúmeras bênçãos recebidas. Ganhe a vida com trabalho honesto. Seja bondoso com o próximo. É simples, mas quase ninguém faz, viu, Massinha? Namastê. Meu Deus, saúde o seu Deus. Namastê é meu Deus, sauda. Meu Deus interno, saúde o seu Deus interno. Olha que lindo. Então namastê pra vocês Namastê e pra fiquem vocês. com Deus. Boa noite.